Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11. Unidade na adoração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, meus irmãos, unidos comigo estamos em oração buscando a tua bênção, a tua presença, o derramamento do Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Unidade na adoração. Queridos, o primeiro dia completo na vida de Adão e Eva foi o 7º dia da semana. Um dia de 24 horas de completa adoração ao Criador dos céus e da terra. O ser humano, antropos, ele é um ser criado voltado para cima, voltado para adorar. O ser humano foi criado para adorar. Se não adorarmos o Criador dos céus e da terra, vamos adorar outros deuses, com pés de barro, ou deuses de madeira, ou de ferro, ou de ouro, mas o ser humano sempre estará adorando alguma coisa. Por isso, importante é adorarmos aquele que criou e aquele que nos resgatou. Pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. O verso áureo diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Na parte de domingo, adorando o nosso Criador e Redentor. Qual é o significado profundo da adoração? O que significa adorar a Deus? E por que o fazemos? Em Salmos 29, verso 2, Davi declarou: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Esse salmo nos indica o significado da adoração. Adorar ao Senhor é dar-lhe a glória e a honra que ele merece. A adoração é despertada em nós como uma consciência da santidade e da presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 4 e 5, nós encontramos aqui cenas de adoração. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4 e o capítulo 5. As cenas que vemos aqui em Apocalipse dos anjos adorando a Deus são cenas que deveriam nos inspirar, porque os anjos que nunca pecaram, os santos anjos de Deus, eles estão na presença de Deus adorando-o continuamente. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse e os versos 8 em diante, nós lemos: e os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Tanto os anjos, querubins, como também os 24 anciãos, que foram comprados da terra, que ressuscitaram com Jesus Cristo no meio daquela multidão que ressuscitou com Jesus no domingo. Quando Jesus ressuscitou, logo em seguida ressuscitaram muitos corpos de santos glorificados e entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Esta multidão subiu ao céu com Jesus Cristo. E, queridos, Deus escolheu desta multidão 24 anciãos, que estão assentados sobre tronos, aqui no capítulo 4. E no verso 4 diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quando João contemplou esta cena, ele viu a sala do juízo,
Por que a sala do juízo? Capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esta porta aberta, em capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, é a mesma porta aberta que aparece para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3. No capítulo 3, e o verso 8 diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A porta aberta que Deus colocou diante da igreja de Filadélfia é a mesma porta aberta de Apocalipse 4, verso 1. Queridos, Filadélfia representa a história da Igreja de Deus do ano de 1798 a 1844. Diante deles estava a porta aberta, ou seja, em 1844 abriu-se uma porta no céu, a porta do Santíssimo. Por isso João, no capítulo 4, verso 1, viu lá no templo celestial o trono de Deus. O trono de Deus, no capítulo 4, verso 2, é mencionado assim: E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O trono de Deus está no Santíssimo. Ele está sentado sobre o trono. E aqui diz que 24 outros tronos estão ao redor do trono de Deus, ocupados pelos 24 anciãos. Queridos, estes 24 anciãos já foram vestidos de vestidos brancos e já têm nas suas cabeças coroas de ouro. Ou seja, eles já foram investidos com a coroa de ouro. Mas, queridos, aqui é a cena de adoração ao Pai. É a cena de adoração no Santíssimo do Templo Celestial. Anjos e homens se unem nessa adoração. Aqui no capítulo 5, menciona no verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Na mão do Deus Pai está um livro selado com 7 selos, que ele não pode abrir, porque este livro tem um conteúdo que seria aberto somente no juízo celestial. Por isso o Pai não podia abrir este livro, porque somente aquele que vai oficiar como juiz na corte celestial, como juiz no juízo celestial, somente ele pode abrir o livro. Por isso o Pai disse lá em João capítulo 5, verso 22, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Portanto, o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Sendo assim, só Jesus Cristo pode abrir o livro selado com 7 selos. E aqui no capítulo 5, verso 2 em diante diz: E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem? Os anjos? Não. O Deus Pai? Não. Somente um. Este que morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu, para poder abrir o livro. Por isso diz aqui o verso 3: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João está falando, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Queridos, não era um livro de histórias da igreja. As 7 igrejas mostram a história da igreja cristã nesta terra. Porém, o livro selado com 7 selos, na mão do Pai, no Santíssimo, este livro contém a história do juízo celestial. Por isso diz o verso 5: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem recebe o livro e pode desatá-lo é aquele que morreu, aquele que ressuscitou e que subiu ao céu. Por que ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu? Aqui diz: venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, a palavra selo diz respeito a selamento. 7 selos são 7 fases do selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus começa com os mortos, e isto já ocorreu em 1844. Mas o selamento do povo de Deus também tem uma segunda fase chamada o juízo dos vivos, que ocorrerá somente quando sair o decreto dominical. Queridos, a Bíblia diz que eles, os santos anjos e os 24 anciãos, adoram. Eles estão adorando o Deus Pai. E quando entra Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, eles começam a adorar também a Jesus Cristo. Diz aqui o verso 6 em diante:
E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, ou seja, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele veio. Veio aonde? Veio ao Pai. Em que lugar? No Santíssimo. Para receber o livro, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhares, milhões de milhões, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Queridos, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse mostram, sim, cenas do juízo, cenas de adoração ao Pai, cenas de adoração ao leão da tribo de Judá, que recebeu o livro na sua mão. Mais cenas de adoração nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 15. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A adoração é uma resposta de nossa fé em Deus e por suas obras poderosas. Primeiramente, Deus nos criou. E depois Deus nos resgatou pelo sangue de Jesus Cristo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que a sua vida seja uma vida de adoração constante ao Criador e Redentor nosso. Aleluia! Na parte de segunda-feira, falsa adoração. Deus merece ser adorado, mas Satanás, ele deseja, ele é ávido por adoração. Já no céu, ele quis ser adorado pelos anjos. Por isso ele foi expulso do céu, porque ele queria ocupar o lugar de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Nós vamos encontrar aqui as informações que a profecia nos dá das intenções de Satanás no céu. Isaías, o capítulo 14, aqui nós lemos o verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Aqui está Deus falando para aquele que pretendia ser a estrela da manhã e a filha da alva. É Deus falando com Satanás. Satanás pretendia ser a estrela da manhã, filha da alva, mas nunca foi e nunca será. Por isso Deus pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Quem está fazendo as perguntas aqui a Satanás é aquele que é a verdadeira estrela da manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver aqui no verso 16. Aqui nós lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E é Jesus, o Deus Filho, que está conversando com Satanás nesta profecia de Isaías 14, perguntando: como caíste do céu, ó estrela da manhã? E o verso 13 diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estrelas em profecia simbolizam anjos, e Satanás tinha no coração o desejo de estar acima dos anjos, ou seja, ele queria ocupar a posição de Deus. Por isso Jesus faz essa declaração em relação a Satanás: tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. A Bíblia diz que o lado do norte representa o lugar da habitação de Deus. E Satanás queria se assentar sobre o trono na banda do norte, exatamente onde Deus se assenta. Mas, queridos, a Bíblia diz que ele foi lançado do céu, expulso do céu. Verso 14. Satanás dizia: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Em vez de se tornar Deus, ele se tornou o anjo do abismo, porque ele foi lançado no abismo. Satanás sempre quis ser adorado. Por isso, ele é hoje adorado por 1/3 dos anjos, que são chamados demônios. 1/3 dos anjos se tornaram demônios. Eles adoram Satanás. Mas, queridos, Satanás quer mais adoração. Ele quer que as pessoas o adorem. Ele usa sutileza para fazer com que as pessoas o adorem através de símbolos, de músicas, de filmes, através de festas como o Halloween. Enfim, queridos, Satanás quer ser adorado. Você encontra em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 4, vamos encontrar aqui Satanás buscando ser adorado pelo próprio Filho de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, nós lemos: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E agora, queridos, a terceira tentação no verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui está na terceira tentação a principal razão das tentações. Satanás, ele desejava ser adorado no céu. Satanás quis ser adorado pelo próprio Jesus na terceira tentação. Ele quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você se ajoelhe diante dele. Ele quer que você se submeta a ele. Mas Jesus Cristo disse não. Verso 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Como exemplo de homem, Jesus Cristo viveu os 33 anos nesta terra, esperando por Deus, pela vontade do Pai na sua vida. Assim você, assim eu, também devemos esperar por Deus. Escolher ser dependente de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 11, capítulo 4, verso 11 de Mateus: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus só comeu quando o Pai proveu para ele o alimento. Jesus esperou pacientemente pelo Pai. É difícil esperar pelo Pai, queridos. Nós somos apressados demais. Mas aprenda a depender do Pai, esperar por Ele, porque Ele proverá para você o alimento, proverá a solução para os problemas. Ele nunca nos decepcionará, Ele nunca nos abandonará. Em Daniel capítulo 3, é mencionado que os 3 amigos de Daniel foram convocados para adorarem a imagem de ouro levantada por Nabucodonosor. Aqueles que se ajoelhassem diante da imagem de ouro de Nabucodonosor estariam adorando todos os deuses de Babilônia. Aqui em Daniel capítulo 3, verso 1, diz que a estátua era de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. 60 era o número do deus maior de Babilônia e 6 era o número do deus menor de Babilônia. Portanto, todos os que adorassem a imagem de ouro estariam adorando todos os deuses de Babilônia. Os amigos de Daniel não fariam isso. Queridos, eles tomaram a decisão firme de não adorar outro ser que não fosse o Criador dos céus e da terra. Queridos, muitas vezes Deus provê um escape. No caso dos 3 amigos de Daniel, Deus deixou que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim, eles não cederam. Eles estavam dispostos a morrer, mas não adorar Satanás, não se submeter a ele. Deus proveu o livramento dentro da fornalha de fogo ardente. Isso eles não esperavam. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele perguntou: não foram 3 que nós lançamos no forno? Sim, responderam para ele, mas eu vejo 4. E o 4º é como filho de Deus. Sim, queridos, era Jesus que ali estava com os 3 companheiros de Daniel dentro da fornalha ardente. Jesus não abandona. Muitas vezes os mártires morrem sendo fiéis a Jesus Cristo. Outras vezes Deus opera milagres como este que ele operou. A vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. Mas a decisão é: não adoraremos a tua estátua. Queridos,
Agora, no tempo do fim, uma outra imagem se levanta. Em Apocalipse capítulo 13, menciona que outra imagem se levanta e exige adoração. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos a história das duas bestas. A besta que subiu do mar, o papado, que quer o domínio mundial. E a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte trabalham em comum acordo, em parceria com o poder papal. E eles querem o domínio mundial. Haverá um decreto dominical impondo o primeiro dia da semana como dia sagrado, e haverá também depois o decreto de morte no tempo do fim. Justo agora, no tempo em que estamos vivendo, esta imagem da besta, Estados Unidos da América do Norte, exigirá adoração. Por quê? Apocalipse 13 diz, verso 15 em diante, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, Estados Unidos da América do Norte, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A adoração. No passado, Satanás queria ser adorado. Hoje, Satanás quer ser adorado. Hoje, a adoração será através de um sinal. O sinal chamado na Bíblia de o sinal da besta. Aqueles que tiverem o sinal da besta estarão adorando a imagem da besta. E estarão adorando a besta que subiu do mar. O poder papal e os Estados Unidos da América do Norte. Eles exigirão adoração. Mas Deus tem um povo na terra. Deus tem seus filhos e filhas na terra, que não se curvam, que não se atemorizam diante das ameaças, que não se acovardam, aqueles que são revestidos do poder do Espírito Santo, aqueles que são chamados os santos do Altíssimo. Eles têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Você que aceitou a Jesus como Salvador, e você que se alegra em obedecer os mandamentos de Deus, você não tem o sinal da besta, você está entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui no capítulo 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Eu pertenço a este grupo. Você está sendo convidado para pertencer a este grupo, os que amam a Jesus Cristo como Salvador e aqueles que se alegram em obedecer os mandamentos de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, a primeira mensagem angélica. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Vamos ler aqui os versos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Deus quer ser adorado. Deus merece ser adorado. Satanás quer ser adorado, mas ele nunca fez nada por você. Quem morreu por você, quem ressuscitou por você, quem subiu ao céu por você e quem vai voltar para nos buscar é Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui na primeira mensagem angélica menciona a razão por que nós devemos adorar a Deus. Aqui diz no final do verso 7, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente o Criador dos céus e da terra, o Criador dos seres humanos, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Somente Ele merece adoração. E, queridos, a única forma de você adorar o Criador dos céus e da terra é respeitando o sétimo dia da semana como memorial da criação. O sábado é o sinal de que Deus é o Criador. Na semana de 7 dias da criação, relatada lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ali menciona que no final da semana da criação, Deus estabeleceu o sétimo dia. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Deus estabeleceu o sétimo dia como um dia sagrado, santo, para que lembremos de que Ele é o Criador. Ele é o único que merece ser adorado. Por isso, queridos, em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, nós lemos: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Lá na primeira mensagem angélica diz, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É uma lembrança que Deus está fazendo a você e a mim de que Ele é o Criador.
Qual é a prova de que Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias? A prova é de que ele estabeleceu o 7º dia como um dia santo, o sábado, memorial da criação. Verso 2 diz: E havendo Deus acabado o dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluia! Queridos, Deus não nos deixa na ignorância. Nessa última mensagem que Deus quer proclamar ao mundo todo, começando com a primeira mensagem angélica, Ele está convidando o mundo todo a adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. A adoração será o ponto principal no debate da crise final, porque Satanás quer ser adorado através do papado, através do sinal que será imposto obrigatoriamente no mundo todo, o sinal da besta. A santificação do primeiro dia da semana no lugar da santificação do 7º dia da semana. Vejam, Deus quer ser adorado, e o sinal visível de que nós estamos adorando o Deus que criou os céus e a terra é o sábado, o 7º dia da semana. O papado quer ser adorado, e o sinal visível de que as pessoas estarão adorando o papado e não a Deus é o primeiro dia da semana sendo colocado como um dia santo no lugar do sábado. Portanto, meus queridos, a Bíblia está muito clara quando diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos dos homens, e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. O convite é para que você se una a este povo que adora o Criador dos céus e da terra. Amém? Deus seja louvado. Na quarta-feira, estudo da Bíblia e comunhão. Por que a Bíblia? A Bíblia é o centro e é o foco da nossa adoração. Se nós formos adorar a Deus sem Bíblia, cada um falará o que bem entende. Cada um dará a sua opinião. O achismo se tornará, então, o centro da adoração. Mas, queridos, quando nós fazemos da Bíblia o centro da adoração, prevalece o está escrito. Assim disse o Senhor. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que a televisão diz, não é o que a ciência diz, mas é o que Deus diz. O que está escrito na palavra de Deus, nós cremos. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos uma igreja fundamentada na Bíblia e na Bíblia somente. A Bíblia é a base e o fundamento de todas as nossas doutrinas. Foi assim que Jesus Cristo enfrentou as tentações de Satanás, dizendo: está escrito, está escrito. É assim que nós enfrentamos as acusações de Satanás hoje. Está escrito. Nós cremos na palavra de Deus. Cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz em Salmo 119, verso 105. Nós precisamos estudar, precisamos esquadrinhar, precisamos memorizar a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser guardada em nosso coração para não pecarmos contra Deus. Guardar em nosso coração é um bom lugar. Guardar a Bíblia é uma boa coisa. Para não pecar contra Deus é um bom propósito. J.N. Andrews, um dos mais profundos estudiosos da Bíblia, o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista na Europa. Ele estudava a Bíblia, memorizava-a. Ele disse certa vez: se a Bíblia for removida das nossas mãos, eu poderia reproduzir o Novo Testamento inteiro. Ele estudava a palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia ou nós só temos o nome de povo da Bíblia? Em Atos capítulo 2, verso 42, nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Desde o primeiro século, a Igreja de Deus tem sido caracterizada pela centralidade do estudo da Bíblia. O foco é a Bíblia, e a Bíblia só, a única regra de fé e prática. Na meditação matinal, escrita pelo pastor Enoque Oliveira, em 1990, na página 321, ele conta a história de um pastor que foi visitar uma família que desejava estudar a Bíblia. Ao chegar na casa, o pastor pediu a Bíblia da família. E a dona da casa trouxe então a Bíblia da família, colocando-a na mão do pastor. E o pastor, ao iniciar o estudo da Bíblia, usando a própria Bíblia da família, abriu a Bíblia. E o que ele encontrou dentro da Bíblia? Ali ele encontrou muito dinheiro,
muitas cédulas estavam guardadas dentro da Bíblia. A dona da casa então explicou: eu costumo guardar o meu dinheiro dentro da Bíblia, porque é o lugar mais seguro, porque é o livro que ninguém abre. Queridos, que triste notícia. Entre aqueles que nunca ou quase nunca abrem a Bíblia, figuram muitos que são professos cristãos. E porque eles descuidam da leitura da Bíblia, perdem a familiaridade com Deus e se tornam presas fáceis de Satanás. Por isso faz parte da estratégia de Satanás levar-nos a não abrir este livro, não estudá-lo, não memorizá-lo. Agostinho, o bispo de Hipona, viveu uma luta dramática que lhe agitava o espírito e abalava as forças da sua alma. Em seu coração debatia-se a vontade de triunfar sobre os desejos da carne, mas também existia aquele forte desejo de praticar os desejos da carne. Na fase mais difícil da vida de Agostinho, a sua consciência foi despertada por uma voz que lhe dizia: toma e lê. Ele tomou o livro que estava ao seu alcance, uma Bíblia, e leu Romanos capítulo 13, versos 13 e 14. Andemos não em glutonarias, não em bebedeiras, não em dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Queridos, estas palavras, disse Agostinho, derramaram em seu coração luz abundante e as trevas do pecado se dissiparam. Quão extraordinário é o poder da Bíblia! Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na parte de quinta-feira, o partir do pão e as orações. Em Atos capítulo 2, verso 42, nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 4 itens: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Estes 4 itens podem ser resumidos em 2, que é o ensino e a comunhão. A comunhão espiritual era outra marca distintiva da igreja primitiva. Os fiéis estavam sempre em comunhão, no templo e também nas suas casas, onde eles realizavam refeições, as refeições comunitárias, e celebravam a Santa Ceia e oravam juntos, conforme diz Atos 2,42. Com essas celebrações diárias, eles expressavam sua esperança no breve retorno de Jesus, quando a comunhão do Senhor com eles seria restaurada no reino messiânico. À semelhança dos nossos irmãos da igreja primitiva, nós deveremos ter uma adoração centralizada no partir do pão, nas nossas casas, transformando nossas casas num centro de adoração regular e nas orações. O pastor Enoque de Oliveira conta que quando ele com a sua família se mudaram para uma cidade grande, eles no primeiro sábado procuraram o endereço da igreja adventista para se reunir e adorar a Deus juntamente com os irmãos. Eles tinham um endereço, mas o endereço estava incompleto. Então eles começaram a perguntar, e as pessoas não sabiam indicar onde era a igreja. Finalmente eles perguntaram para um senhor idoso, mostrando o endereço, se ele sabia onde era a igreja. E aquele senhor disse: eu só conheço aqui a Igreja dos Bíblias. A Igreja dos Bíblias, ela fica nesta mesma rua. Queridos, a Igreja Adventista era conhecida como a Igreja dos Bíblias. Por quê? Porque a Bíblia era e é o centro da nossa adoração, é o centro do culto. Nossos sermões precisam ser bíblicos. Se referindo à vida de oração e estudo da Bíblia, quando a Igreja Adventista surgiu, Ellen White disse: muitas vezes ficávamos juntos e por vezes durante a noite inteira, orando por luz e estudando a palavra de Deus. Queridos, nós vivemos num tempo em que a Bíblia deixou de ser o foco. Um dos escândalos que hoje estremecem os fundamentos da igreja é o analfabetismo bíblico, o desconhecimento das Escrituras. Realizou-se uma experiência entre membros de um grupo religioso, um questionário que foi entregue para 43 pessoas, todas cristãs e líderes da igreja. As perguntas eram simples. Por exemplo, quantos livros há na Bíblia? Qual era a nacionalidade de Cristo? Qual o primeiro livro da Bíblia? Os resultados foram decepcionantes. Das 43 pessoas examinadas, somente 2 responderam corretamente todas as questões. Das 41 restantes,
8 não souberam definir a nacionalidade de Cristo. 18 afirmaram que a parábola do filho pródigo se encontrava no Velho Testamento. 13 não sabiam quantos são os evangelhos. 17 foram incapazes de mencionar o nome de um único rei de Israel. 11 não souberam escrever o nome de um só discípulo de Jesus. 8 declararam que a conversão de Paulo ocorreu antes da ressurreição de Jesus. E 4 deles não puderam identificar nem mesmo o primeiro livro da Bíblia. Isso se chama analfabetismo bíblico. Mas, queridos, nós que queremos que a Bíblia é o centro da nossa vida e o centro da nossa adoração, precisamos memorizar a Bíblia, ensiná-la para os nossos filhos. Hudson Taylor tinha o costume de passar pelo menos 1 hora com Deus antes do alvorecer, fosse qual fosse o lugar ou as circunstâncias que o rodeavam lá na China. Ele aproveitava esta hora para esquadrinhar a Bíblia. Aos 71 anos, ele leu a Bíblia inteira em 1 ano, completando então 40 vezes da leitura completa da Bíblia no total de 40 anos. Eis a sua declaração. Ele disse: a coisa mais difícil na vida de um homem é perseverar em estudar a Bíblia com regularidade e oração. Satanás sempre apresenta outra coisa para fazer exatamente quando nos dispomos a ler o livro de Deus. Nestes dias, queridos, caracterizados pela pressa, pela agitação e correria, à semelhança de Hudson Taylor, devemos consagrar tempo para a devoção, para a leitura da Bíblia, para o fortalecimento da nossa fé, para que a Bíblia seja, sim, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, a bênção do Espírito Santo. Esta é a minha oração e o meu desejo. Fique com a paz de meu Senhor Jesus. Amém.